O Next 13 acabou de anunciar mais uma grande novidade. Se você utiliza as APIs routes do Next, saiba que ela vai ser substituída, beleza? E como que vai funcionar essa nova atualização? Quais as vantagens? E, né, como que isso vai impactar você no dia a dia? A gente vai ver tudo isso agora nesse vídeo. Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, o Next, né, ele recentemente anunciou uma nova atualização que está por vir aí nos próximos updates. E nesse final de semana eu tinha feito um short, né, aqui no YouTube falando sobre essa novidade, né? E vocês pediram muito para eu trazer um vídeo falando sobre isso, beleza? E aqui tá o vídeo, né? Então, já deixa o seu like, né? Isso ajuda demais a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui pro canal. Conteúdo de Next, React, TypeScript, testes, dica de carreira e etc. Tem um monte de playlists aqui no canal, então dá uma olhadinha lá, com certeza você vai encontrar algum conteúdo aí que vai te ajudar, beleza? E participe também da nossa comunidade no Discord, né? Então, para quem não sabe, a gente tem uma comunidade no Discord agora. E, cara, tem uma galera sensacional lá dentro. Tá sendo de muito de muito aprendizado, né? Lá com esse pessoal. Então, assim, muito obrigado por, né, quem tá fazendo parte lá. E você que tá fazendo parte aqui do YouTube também quiser fazer parte da nossa comunidade lá, pô, seja muito bem-vindo. E seja muito bem-vinda também. E já deixa nos comentários, né? Qual dessas features aí do Next 13 mais te impressionou até agora? E se você já utiliza, né? Ou já utilizava as APIs routes do Next, beleza? Bom, antes de começar aqui, a gente tem que basicamente instalar a versão Canary, né? Do Next aí, porque não tá. Foi lançado agora, né? Então, assim, não está stable ainda, né? Não está estável ainda. Então a gente tem que instalar essa versão aqui para poder testar, beleza? Então, né, nada de utilizar isso aqui em produção. A própria galera da Verso não recomenda a gente utilizar nem o Next 13 com a pasta app lá em prod ainda. Se bem que eu já tenho alguns projetos que tá, mas e não tô tendo nenhum problema até então, mas assim, não é recomendado por eles, tá? Então isso aqui é puramente de estudos, ok? Bom, depois que a gente fez isso daqui, aí a gente já pode, né, instalou essa versão Canary, então a gente já pode praticamente já criar a nossa primeira rota aqui dentro da pasta app. Então eu vou vir aqui dentro de app, vou criar um novo arquivo aqui, e aí a gente pode criar aqui, por exemplo, vou criar aqui um example e route ts, beleza? Fechar aqui. E aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode exportar aqui uma função assíncrona. O nome dela vai ser get, tá? Essa aqui é a convenção do próprio Next, né? Ela tá lá na documentação deles. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Aqui ele vai receber um request, que é do tipo request, que é da próprio browser, né? Então, se eu passar o mouse aqui por cima, então é da própria Fetch API. Beleza. Então, a gente vem aqui. Por exemplo, eu vou criar pode ser um result, tanto faz. Então eu vou utilizar o fetch aqui e vou pegar aquela URL que a gente vem utilizando bastante aqui no canal, que é a JSON, isso aqui, ó, JSON placeholder type. Vou pegar a URL inteira aqui, fica mais fácil, economizar tempo. Esse cara aqui, ó, a gente pegar alguns ports e aí a gente pode fazer o seguinte. Aqui como eu estava utilizando a fetch, né? Então a gente tem que fazer que ele converter em JSON, né? Então eu vou vir aqui. Exatamente. E aqui no return eu vou dar um return next response, que vem daqui, JSON, e eu vou passar meu data. Show. Feito isso daqui, eu vou vir aqui agora, por exemplo, na minha página de usuários, que é essa que está aberta aqui. Então, beleza. E aí eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui, ó,
Então já transformei o componente em componente assíncrono, né? Então tem que lembrar disso daqui no Next 13. A gente pode transformar um componente, isso aqui é muito fora da curva, cara. A gente pode transformar um componente num componente assíncrono, né? Por quê? Porque esse componente aqui por default ele é um server component. Então se você já está acompanhando os vídeos aqui no canal, você já está ligado nisso daí. Então aqui dentro a gente pode fazer requisição. Então eu vou buscar aqui, por exemplo, data, dar um await aqui, fetch, e aí agora vou fazer o seguinte, eu vou chamar lá o http // que é exatamente o meu endereço que está aqui, ó. Então eu vou até copiar ele aqui, ó. E aí, em vez de ser users aqui, vai ser example, certo? Agora, se eu vim aqui, der um console nesse data, olha que doido. Então, se eu vim aqui, ó, e fazer a mesma coisa aqui, ó, example. Eita. Olha que massa. Então, aqui a gente já tem o retorno daquela API que a gente consultou lá, certo? Que é aquela JSON placeholder. Então, cara, é sensacional, né? Então, isso está acontecendo dentro da pasta app, tá? Era o que a gente tinha basicamente ali dentro da pasta pages com a pastinha API. Agora não, agora a gente está utilizando a pasta app, certo? Eu tenho aqui a pasta page, não tem basicamente nada, tem só aquele hello padrãozinho lá. Então, não estou utilizando aqui para praticamente nada, certo? E aqui agora está tudo acontecendo aqui dentro. Aí, existem algumas regras, né, que a gente tem que tomar, ter ciência disso, né? Os métodos que são suportados aqui aqui, ó. Os métodos que são suportados aqui são get, post, put, pat, delete, head e options. Os route handlers, né, que é o nome dessas funções aqui, que antigamente a gente tinha lá as APIs routes, agora são route handlers. Elas são disponíveis apenas dentro da pasta app, tá? Você não precisa ter, por exemplo, uma pasta pages/API e uma pasta com as route handlers aqui dentro da pasta app, tá? Por quê? Porque as route handlers, essas que são aqui de dentro da pasta app, elas vão substituir as APIs routes que a gente tinha até então, beleza? E a gente também não pode criar uma página e uma rota do mesmo nível, ou seja, se eu vier aqui, ó, e criar aqui um page, e aqui export, default, function, sei lá, qualquer coisa. Se eu criar qualquer coisa aqui, isso aqui vai me dar erro, tá? Tá vendo o que acontece? Então eles estão entrando em conflito aqui. Nem me deu erro, né? Na verdade. Mas eles estão entrando em conflito, beleza? Então a gente não pode ter o mesmo. Por exemplo, na mesma pasta aqui, né? Que seria uma rota ali no browser. Então vai ficar em load infinito ali, ó. Então a gente não pode fazer isso, tá? Então o que a gente poderia fazer aqui? O que dá pra gente fazer? Então, por exemplo, ó, o que a gente não pode fazer primeiro? Então, se eu tiver uma pasta aqui, por exemplo, page tsx, eu não posso ter uma app.route ts, tá? Porque esses dois carinhas aqui, eles vão tentar acessar o mesmo endpoint ali, né? Mesma rota. E aí vai dar esse conflito que a gente está vendo aqui, fica esse load infinito aqui. E esse load, ele tá tendo porque a gente tem aqui esse arquivo de load aqui na raiz, que é um dos special files, né? Que eu já falei aqui no canal. Tem vídeo só para isso aqui no canal. Quem utiliza a Suspense API aqui por baixo dos panos, né? Então fica esse carregamento aqui. E aí, como é uma função assíncrona, e meu componente lá também é um componente que na verdade nem é assíncrono, né? Mas a minha função aqui é assíncrona. Então ele entende como se fosse, entre aspas, um componente e fica essa loucura aqui, né? Então, enfim, a gente não pode ter esse tipo de coisa aqui. O que a gente pode ter? Por exemplo, se eu tiver assim um app.tsx e aí tiver aqui, por exemplo, um /API, aí isso aqui vale.
beleza? Porque aí para acessar isso daqui lá no browser vai ser a API aqui, ó, vai ser barra API, aí eu já vou acessar o endpoint. Agora o page aqui vai ser só barra, vai ser o index, né, a home, certo? Então tem esses detalhezinhos. Isso aqui a gente não pode, tá? E isso aqui a gente, certo, isso aqui a gente pode, beleza? Então só ter isso aí em mente. Então eu vou até apagar esse arquivo aqui para não dar ruim. Então se eu, acho que agora eu vou ter que até parar meu servidor aqui e rodar de novo. Ah, na hora que eu parei ele foi. Então beleza, beleza, já voltou a funcionar ali. Show. Aí a gente tem algumas configurações também, né? Que a gente tinha suporte ali dentro. A gente tem suporte dentro dos arquivos ali de páginas, né? Os componentes ali de páginas. Aqui, ó, para fazer a parte de fetch, por exemplo. Então a gente tem aquele Dynamic, tem Dynamic Params, tem Revalidate, tem Fetch Cache, Runtime, Preferred Region, é de região, né? Não sei se é assim que pronuncia. Mas enfim, todos esses a gente ainda tem suporte aqui dentro das Route Handlers aqui, beleza? Outro ponto, a gente pode ter também rotas dinâmicas, tá? Então a gente pode vir aqui, por exemplo, e ter, deixa eu ver, posso criar aqui, por exemplo, um ID route test. Tá, aí aqui eu posso, né, mesmo esquema, async function getting, aqui eu vou receber um request e um contexto, que isso aqui é outro parâmetro aqui que é opcional, tá? E aqui eu posso, por exemplo, pegar aqui, ó, um ID de dentro de contexto.params.id, certo? E aqui eu vou dar um console nesse ID pra gente ver. Um console nesse ID aqui, vou dar um return aqui. Next response.json. Beleza. Aí agora, olha que massa. Se eu vier aqui na minha rota, ó, que é example, aí tem um ID, né? Então se eu passar aqui um ID, beleza. Então agora ele já acessou esse cara aqui. Então lá ele já printou para mim o 1 aqui, que foi o parâmetro que eu tô passando ali, ó, que é o 1. E aí eu tô retornando aqui também no corpo aqui, né, no JSON aqui da response. Beleza? Olha que massa. E aí, o que acontece? Aquele mesmo padrão que a gente já tinha lá nas API routes, por exemplo, tá? E na pasta pages lá e etc. O nome que você passa aqui para a página, para a pasta, aliás, é o nome que você vai acessar aqui, tá? Então, se eu passar ID para cá e tentar pegar params aqui, ou team, ou slug, vai dar erro, tá? Então, tem que ser o mesmo nome. O nome que você passa na pasta é o nome que você pega aqui, beleza? Então, só esse cuidado aí para não ter problema. Um outro ponto que a gente pode ter aqui também, além das rotas dinâmicas, são os search params, né? Então, a gente pode ter aqui, por exemplo, eu vou passar aqui que esse request aqui é um do tipo next request, beleza? E aqui, ó, até tirar esse contexto aqui, não vou usar ele mais. E aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, const search params, esse é o do tipo request. Opa, não, eita, agora que eu vi que tá escrito errado aqui. Request, ponto, aí next URL, ponto, search params, beleza? E se eu vim aqui agora, dar um console nesse carinha, ele vai retornar algumas coisas pra gente aqui. Então, vou retornar aqui, por exemplo, um name, qualquer coisa. Então, na hora que eu acessar aqui, tá dinâmico. Então, na hora que eu acessar aqui, ó, printou aqui e tal, ele me printou um monte de coisa aqui, certo? E aí, por exemplo, eu quero, se eu passar uma rota aqui para esticar aqui um pouquinho mais, se eu passar um
aqui o requirement aqui, é tipo um name júnior. E aí eu vou pegar aqui, por exemplo, get. Posso pegar get all, mas eu quero pegar só um, que vai ser o name, certo? E na hora que eu der um F5 aqui, salvar. Tá, ele voltou ali. Então, se eu passar pra cá de novo, name. Olha que massa. Então, agora ele já pegou ali o Júnior. E aí eu consigo passar pra cá, por exemplo. Então, eu consigo fazer, né, interpolação aqui. Ó. Esse aqui é o jeito que tava, né? Deixa eu dar um F5 aqui. Se eu passar outro nome pra cá. Massa, né? Então a gente consegue ter esses controles também com search parameters aqui dentro das route handlers, beleza? Outro ponto também importante é que são os headers e os cookies, né? Então aqui, por exemplo, a gente pode acessar os cookies aqui, tá? Então você pode vir aqui, pegar o cookies, store, por exemplo, store, e aqui eu vou pegar cookies. Ele não me deu opção aqui. Vem de dentro do Next aqui, ó. Não. Deixa eu ver de onde que vem aqui, deixa eu lembrar. Next 13. Vem de headers aqui, ó. Então, beleza. Então a gente pode vir aqui agora. Eu vou. Esse cara aqui tem que portar de novo. Acabei apagando. Isso aqui não tem nada. Tá. Aí aqui a gente pode, por exemplo, aqui, ó, pegar o token, né? Se tivesse, no caso aqui, tivesse algum token salvo ali nos cookies. Então eu posso pegar aqui, ó, cookie token, certo? E aqui eu poderia, no caso aqui, printar aqui, né, o meu token. Nesse caso aqui é óbvio que eu não vou ter nada. Aqui eu não estou usando request para nada, mas beleza. Então, né, o token ali, ó, o nome tá token, beleza, só que o value não tem nada, aqui não tem nada salvo aqui de cookies aqui, ó. Tá até undefined aqui no caso, então é por isso que tá me retornando undefined, beleza? Então a gente consegue ter acesso aos cookies aqui dentro também da requisição e os headers também, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu poderia fazer o seguinte, ó. Então eu vou retornar aqui uma new response, certo? E aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, hello. E aqui eu passo os headers. O que que eu posso ter, por exemplo, aqui, ó, um set cookie, que vai ser o meu cookie ali, né? Meu token ali, né? Então poderia ter aqui, ó, token, assim, certo? Então, se eu vim aqui no inspecionar elemento, networking, vou aumentar aqui para vocês. Aqui, ó. Então, já tem ali o que é um objeto, na verdade, objeto de objeto. Então, se eu vier aqui, ponto value, ele vai vir como undefined. Atualizar aqui. Response, acho que é aqui, ó. Response. Aqui, ó. Então, era para ter vindo como undefined. É um string undefined. Então, se eu passar um undefined direto para cá. Deixa eu ver o que acontece. Sim. Pegou o undefined ali. Beleza. Não sei porque que o token aqui não pegou. De baixo.
Ah, agora pegou. Beleza, então tá retornando ali como undefined, né? Porque não tem nada salvo nos cookies, né? Então tá até o console aqui, né? Mostrando que não tem nada. E aqui também você poderia passar o authorization, né? E por aí vai. E uma outra funcionalidade muito massa aqui dentro também é a parte de redirect. A gente tem redirects aqui dentro também, tá? Então eu poderia vir aqui, por exemplo, importar redirect de dentro lá de React Navigation, né? Aqui eu vou apagar isso aqui. E aqui a gente vai fazer nada aqui basicamente. Eu vou só fazer um redirect direto. Então, redirect. Eita. O VS Code aqui deu um lag. Então eu posso dar um redirect aqui e posso jogar lá, por exemplo, lá pro meu site, né? Então posso vir aqui, ó, devjuniorplus.com.br e basicamente isso. Vou colocar o www aqui. Então na hora que a gente acessar essa rota, acessei a rota, já vai me redirecionar lá pro meu site, certo? Então o redirect aqui já funcionou. Show? Então, massa. A gente consegue fazer isso também, essa parte de redirect aqui dentro das route handlers. E, por último, né, mas não menos importante, que a gente tem também acesso aos streams aqui dentro, tá? Então a gente consegue trabalhar com streams também, porém, como eu não me aprofundei muito ainda e preciso entender mais como que isso funciona aqui dentro, principalmente aqui dentro do Next, né? Então eu vou só te deixar essa menção honrosa aqui, que tem como a gente trabalhar com streams aqui dentro também, tá? Só que eu não vou trazer aqui porque eu preciso entender mais antes de trazer aqui pra vocês, pra poder ensinar alguma coisa, beleza? E aí, se você tiver interesse também nessa parte de streaming aqui dentro do Route Renders, deixa nos comentários que eu posso trazer um outro vídeo aqui também. E aí, né, a gente pode fazer o seguinte, né, que a gente não fez ainda pra testar. Eu vou voltar aquele exemplo que a gente tinha lá no início, que é isso aqui, ó. Que eu vou fazer o seguinte agora, a gente vai vir lá na pasta, aqui ó, na página de usuários, e eu vou fazer o seguinte. Eu vou, por exemplo, eu sei que a maioria acaba utilizando o Axis, então eu vou utilizar um Axis aqui, certo? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, eu vou deixar o console aqui por enquanto. Então eu vou dar um console nesse carinha aqui, e aí eu vou vir aqui lá no meu localhost users. Vamos ver o que ele está retornando aqui pra gente. Response children. Não é isso. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu dar um console nesse Data aqui. Os usuários não tá nem batendo nesse endpoint pelo jeito. Uma barra example. Tá, beleza, tá batendo aqui. Mas ele não tá printando aqui o console, não entendi o porquê. Estranho. Mas beleza. Aqui também não tá. Para quem fica perguntando a extensão que eu estou utilizando para mostrar o console aqui no inline, né? Essa extensão aqui, ó, console Ninja. Eu não sei o que aconteceu. Por algum motivo aqui ela não tá funcionando mais, mas beleza. E aí, a gente pode fazer o seguinte agora. Então eu vou vir aqui, ó. Eu sei que a maioria, como eu falei, utiliza o Axis, né? Então a gente vai fazer a requisição aqui com o Axis para aquele endpoint lá que retorna aquele array de objetos lá pra gente, né? De posts, né? E aí eu posso vir aqui agora, por exemplo, e foi o seguinte. Eu sei que ele me retorna dentro daquele objeto data,
tá? Então eu vou fazer um map e posso pegar aqui, por exemplo, um item, printar uma div aqui. Eu sei que lá dentro ele tem item.id e aqui dentro eu vou printar aqui item. Acho que é title. Vamos ver se é isso mesmo. Beleza, já me trouxe ali. E aqui agora, né? Só pra gente melhorar aqui, né? Pra não perder o costume. Eu vou falar que ele é desse tipo aqui, ó. Eu vou criar uma tipagem aqui que vai ser post props. E aqui ele tem, acho que é user ID. O user ID não vou usar, então é o ID e o title, que é um string. E aqui, ó, ele é do tipo post props, é um array. Certo? Aqui é uma aqui. Beleza, já entendeu aqui, funcionou. Show. E aí, se eu der um F5 aqui, ó, você percebe que eu tenho um load aqui rapidinho. Deixa eu ver. É como ele tá recarregando aqui por causa do Story Components, caso que não dá pra ver, né? Então se eu vir aqui, ó, dentro do meu arquivo layout, eu vou comentar isso aqui. Vou comentar isso daqui. E aqui agora, ó, tem um loadingzinho ali. Ó, tem um load bem rápido ali. Que é o da Suspense API que eu comentei daqui a pouco, né? Tipo, daqui a pouco eu comentei um tempo atrás. Beleza? Tá? Então, bom, acho que a gente cobriu basicamente todas as funcionalidades aqui que a gente consegue ter aqui dentro dos Route Handlers, né? E aí, como eu tinha comentado, né, galera? Pô, a gente tem um canal no Discord e, pô, tem muita gente sensacional lá dentro. Então, o pessoal tá se ajudando muito e a gente tá aprendendo bastante lá, né? Todo mundo. Pô, tem umas perguntas lá bem interessantes. E se você quiser fazer parte dessa comunidade que tá crescendo pra caramba, o link tá na descrição. E deixa nos comentários também, né, seu feedback sobre esse vídeo, o que você achou dessas Route Handlers aqui. Se ficou alguma dúvida também, deixa nos comentários que eu posso estar te respondendo aí, tá te auxiliando. Quem sabe até trazendo um novo vídeo aí, né, se ficou alguma dúvida mais pertinente. Né, muito obrigado, né, pra você que assistiu o vídeo até aqui. Eu sei que poucas pessoas chegam até o final dos vídeos. E pra você que chegou até aqui, de verdade, meu muito obrigado. E se você puder compartilhar esse vídeo, ajuda demais a gente continuar trazendo conteúdo aqui pro canal. E é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima.